Então, será que é autismo? Eu sempre recebo esse tipo de pergunta porque às vezes os casos de fato são muito complexos, cheios de nuance. O diagnóstico realizado na fase adulta pode ser ainda mais difícil porque a pessoa já criou uma série de compensações, às vezes já tem comorbidades, o caso realmente é mais difícil. E por isso, na semana passada eu apresentei uma vinheta clínica aqui, porque assim, com histórias reais, fica mais simples de estudar e de aprender a fazer o diagnóstico diferencial. Então, se você quiser ouvir o relato completo, eu vou deixar o link do vídeo aqui nos cards para vocês. E de maneira resumida, Clara é um nome fictício para uma pessoa real, uma moça de 32 anos que foi atendida pelos psicólogos da equipe do Dr. Aaron Beck, então está no livro deles, e a família da Clara era muito desorganizada, tinha um estilo pouco convencional de educação, acreditando que se mudar de casa com frequência poderia ser benéfico para os filhos, para o desenvolvimento dos 5 filhos. A Clara era caçula, então desses 5 irmãos, então como caçula, ela acabava ficando muito sozinha, mesmo com os vizinhos, os pais não tinham muita conexão, os irmãos mais velhos ou estavam já no ensino médio ou já tinham saído de casa, os pais também tinham um comportamento diferente, imaginando que eles fossem invejados pelos vizinhos, então a Clara não tinha contato com as outras crianças, mesmo com outros adultos, os amigos que passavam pela casa dos pais também mudavam com muita frequência, eles não tinham um vínculo forte com ninguém. Os pais verbalizavam para os filhos que eles eram diferentes e especiais, as crianças deveriam se entender como especiais, e ao mesmo tempo, os pais eram negligentes. Então a Clara ficava muito sozinha, passava longas horas brincando sozinha enquanto os pais fumavam maconha, tocavam violão, e a família não mantinha nenhum tipo de vínculo forte, nem com a própria família, com outros adultos da família, nem com vizinhos ou amigos. Como eu disse, eles passavam pela vida da família, mas não tinham conexões fortes. E aí, aos 17 anos, os pais da Clara se mudaram de país, eles foram para a Holanda, a Clara ficou no Reino Unido, e ela decidiu ir para um albergue, enquanto os pais estavam fora. Então ela não tinha ninguém por ela. E a questão é que a desconfiança da Clara em relação às outras pessoas que estavam nesse albergue acabavam contribuindo para que ela fosse morar na rua. E qual é o problema disso? O problema disso foi justamente o motivo de a Clara ter buscado ajuda. Claro, ela foi encaminhada, mas existia uma lista para que ela conseguisse uma moradia individual permanente, um apartamento para ela. Então ela poderia alcançar esse benefício, pleitear esse benefício. Só que, como ela sempre estava voltando para a situação de rua, ela acabava indo para o final da lista. Esse era o grande problema para a Clara. Então, para ajudar, os funcionários do albergue encaminharam a um clínico, principalmente porque eles se preocupavam com os comportamentos que a Clara apresentava, por exemplo, de falar sozinha, a sua interação com os outros também, às vezes era um pouco mais distante, desconfiada, eles percebiam isso, e a tendência dela a ter comportamentos paranoicos, imaginando que as pessoas pudessem ser hostis, ou que pudessem falar mal dela, fazer um complô, tudo isso chamava a atenção da equipe. E na verdade ela de fato sofreu muito bullying na escola, ela frequentou pouco a escola, mas nesses momentos em que ela estava com o grupo social, ela sofria bullying. Então, para se defender, ela adota um visual diferente, usando botas com metal na frente, um estilo militar, o cabelo rastafari, jaquetas e muitos piercings no rosto inteiro, tatuagens que ela fazia em casa, tudo isso ela faz, né? Ela adota esse estilo para não ser vista apenas como um estranho que merece sofrer bullying, mas como uma pessoa diferente, exótica. E a nossa questão aqui foi: qual diagnóstico a Clara recebeu? Será que o isolamento e a dificuldade social realmente têm a ver com o autismo? Eu vi que vocês sugeriram que fizesse a avaliação, que passasse um rastreio, e isso é muito responsável,
Mas nem tudo é autismo, como nós sempre falamos aqui. Por isso eu quero conversar mais com vocês a respeito do diagnóstico diferencial, sobre avaliação cuidadosa, responsável. Eu noto que existe uma tendência geral a um viés de confirmação. Essa é uma tendência natural do ser humano e porque nós temos muitas informações divulgadas sobre o autismo, o viés de confirmação tende a ficar ainda mais forte. E se por um lado a conscientização sobre o espectro autista nível 1 é muito positiva, se a identificação de adultos pode ficar mais tranquila, mais simples, e as pessoas podem alcançar mais clareza sobre si, sobre a sua identidade a partir dessa divulgação científica, o problema é que as outras condições, que talvez não sejam tão conhecidas, podem acabar sendo ofuscadas pelo autismo. E aí uma pessoa como a Clara, que tem realmente alguns sintomas, algumas características que fazem interseção com o transtorno do neurodesenvolvimento, podem acabar tendo esse diagnóstico equivocado. Mas nesse caso, ela não apresentava as dificuldades sociais precoces, nem os comportamentos repetitivos e restritivos, que são imprescindíveis para um diagnóstico de autismo. Então, isso significa que ela não é autista. Nós não temos informações que confirmem um transtorno do neurodesenvolvimento. Nós percebemos que o ambiente familiar era desestruturado, que ela tinha uma família mais negligente e por isso ela acabava tendo que brincar sozinha. Ela não teve a oportunidade de ter experiências sociais mais ricas, treinar as suas habilidades sociais. E isso fica claro. E a conclusão dos profissionais foi de que a Clara tinha um transtorno de personalidade. Por quê? O transtorno da personalidade ele tende a ter os sintomas mais tardios, por volta do final da adolescência, início da fase adulta. E no caso, o diagnóstico foi de transtorno da personalidade esquizotípica. Por quê? Bem, segundo o DSM-5-TR, o diagnóstico do transtorno da personalidade esquizotípica depende de um padrão difuso, como todo transtorno de personalidade, então um padrão difuso de déficits sociais e interpessoais marcados por um desconforto agudo, uma dificuldade de estar em ambientes sociais, capacidade reduzida para relacionamentos íntimos, a pessoa é mais distante. Esse é um transtorno que está no grupo A dos transtornos da personalidade, então tem um comportamento também mais diferente, estranho ou esquisito, essas são palavras usadas pelo DSM mesmo. Então, o comportamento exótico, algumas distorções cognitivas ou perceptivas, comportamento excêntrico, que vão surgir como todo o transtorno da personalidade no final da adolescência ou início da fase adulta. No caso da Clara, os sintomas surgiram mais fortes por volta dos 17 anos, embora ela já tivesse compartilhado com a mãe que tinha uma comunicação telepática com a irmã mais velha. E essas dificuldades precisam estar presentes em vários contextos, não é algo pontual, quando a pessoa está ansiosa, não, é um modo de operar, é um modo de funcionar, é a personalidade dessa pessoa. E aí o DSM lista 9 itens, descreve 9 características e para o diagnóstico é preciso que a pessoa tenha, que apresente pelo menos 5 desses 9 itens. E aí eu vou conversar com vocês aqui sobre esses pontos, esses critérios. E o primeiro é ter ideias de referências, que podem ser interpretações incorretas, interpretações equivocadas, distorcidas, de incidentes, por exemplo, ou de algo que aconteça. Às vezes é um evento trivial, casual, um evento externo e a pessoa personaliza ou dá uma interpretação muito diferente. A pessoa, por exemplo, pode achar que um relâmpago foi um sinal específico direcionado particularmente para ela, ou que um determinado movimento dos colegas do albergue, como acontecia com a Clara, significava que eles estavam tramando contra ela, que ela deveria fugir como a irmã, que ela deveria desaparecer, e vários outros eventos, e às vezes a pessoa compartilha conosco o que ela interpreta sobre o mundo. E quando nós percebemos que pode ter alguma distorção,
sendo real ou fictício, vai ser uma oportunidade de intervir e ajudar a pessoa. O segundo critério são as crenças estranhas ou pensamentos mágicos, imaginar que a pessoa só de pensar consegue interferir na realidade, no encadeamento dos eventos, e isso, claro, altera o comportamento da pessoa, e muitas vezes pensamentos mágicos eles são inconsistentes com as normas culturais, mesmo que a pessoa participe de um grupo, por exemplo, que fala sobre ufologia, né, que pensa ou estuda alienígenas, seres extraterrestres, ou uma religião que tenha um contato mais transcendental, que acredite nessa nossa conexão com o mundo espiritual. Aqui no Brasil, por exemplo, né, nós temos muitas culturas, muitas religiões que falam sobre isso e a pessoa sente, tem experiências assim. Agora, nesse caso, os pensamentos dessa pessoa que tem o transtorno da personalidade esquizotípica vão destoar também desse grupo social. A pessoa vai parecer mais supersticiosa, as crenças de clarividência, elas podem ser também distorcidas, assim como nós temos a pessoa neurotípica, às vezes tem um pensamento que não combina, que não tem coerência com a realidade dela. Nesse caso, as crenças mágicas, elas também podem destoar. E a telepatia, por exemplo, mas no caso da Clara, a telepatia não trazia nenhum prejuízo, pelo que nós percebemos. É claro que tinha um pouco mais paranoide, mas ela queria proteger esse contato com a irmã, e está tudo bem. Nesse caso, os psicólogos não ficaram importunando a Clara e foram trabalhar outras prioridades, deixaram preservado esse contato que ela tinha. E no caso do transtorno da personalidade esquizotípica, esses sinais que parecem ter contato, como vocês disseram, às vezes com a esquizofrenia ou com algum evento psicótico, eles tendem a ser subclínicos. Então a pessoa opera quase que normalmente no dia a dia e eventualmente nós percebemos esse contato, uma fala mais desorganizada, como vai aparecer em outros critérios. E às vezes as pessoas, mesmo os profissionais, ficam muito curiosos e querem especular essas vivências diferentes, saber o que a pessoa escuta, com detalhes, mas nós não vamos tratar isso como um evento paranormal diferente e ficar especulando. Pelo contrário, nós vamos tratar como qualquer outra informação compartilhada. É claro que tem relevância, é claro que é importante, e se não for uma prioridade do tratamento, não há necessidade de questionar demais, de invadir a privacidade da outra pessoa. E ainda sobre esse item 2, muitas pessoas também ficam em dúvida sobre as experiências anômalas, sobre experiências espirituais, então como eu vou tratar isso, como eu vou acolher? E o DSM fala claramente em relação ao diagnóstico. Se faz parte da cultura ou da religião, o profissional não vai computar como sintoma, a não ser que haja, como eu disse, uma divergência mesmo em relação à cultura, mesmo nesse espaço em que a pessoa compartilha as experiências espirituais, xamânicas, nesse contexto em que a pessoa está inserida. Então, é isso que nós precisamos observar. Então, as perguntas, elas precisam nos levar a compreender melhor o caso específico daquela pessoa. Não tem, as perguntas da entrevista, elas não têm o objetivo de especular a vida do outro e dessa pessoa que está sendo atendida. E vocês citaram aqui também o documentário Telepathy Tapes, que é muito interessante, fala sobre telepatia, uma capacidade de entrar no psiquismo das outras pessoas, principalmente dos pais, de pessoas muito próximas, e o documentário mostra principalmente crianças autistas e pessoas não falantes que têm esse tipo de capacidade, e as informações que eles compartilham são coerentes. Tem 90% de precisão, inclusive. E embora causem espanto os neurotípicos, porque as crianças leem a mente das outras pessoas ou conversam à distância, isso tudo pode causar uma estranheza, mas quando os pesquisadores vão testar, não é um pensamento mágico.
parece algo real e as informações são compatíveis com o que está acontecendo, elas não têm essa necessidade de proteger essa capacidade, pelo contrário, elas querem compartilhar as informações e participar do seu grupo social usando esse tipo de habilidade, de capacidade, e por incrível que pareça, quando os cientistas vão testar, como eu disse, a precisão do que elas compartilham a respeito das informações que o outro está vendo, por exemplo, num livro, ou de números que a pessoa escreve no papel, chega a 90%. No caso das pessoas com o transtorno da personalidade esquizotípica, ela pode dizer que carrega sempre um guarda-chuva, por exemplo, para se defender dos meteoros que vão cair daqui a 15 minutos ou em algum momento do ano. E isso não parece ter sentido, não parece ser uma estratégia realmente efetiva, mas ela acredita piamente naquilo. E não é um delírio, mas parece uma superstição muito forte. E quer dizer, não faz sentido realmente nem para a pessoa, nem na nossa cultura, e ainda dá um trabalho desnecessário para a pessoa, quer dizer, ela fica carregando um objeto como um guarda-chuva, ou usar sapatos especiais, ou um casaco, como a Clara utilizava sempre um casaco muito pesado, mesmo no verão, quer dizer, traz prejuízos para a pessoa e não parece ter sentido quando ela narra o objetivo de ter aquele comportamento. O terceiro item descrito pelo DSM, fala sobre as experiências perceptivas incomuns, incluindo ilusões corporais, como sentir a presença de alguém, ou ouvir vozes murmurando, ter essa conexão, às vezes, com outra pessoa ou com outros mundos. E aqui nós sempre temos que ter cuidado, porque a pessoa pode estar falando de uma sensibilidade aumentada, de uma sensibilidade aguçada, e às vezes ela compartilha isso, eu ouço vozes, eu ouço o que ninguém ouve, e se o profissional não perguntar, talvez ele não saiba que ela ouve barulhos ruídos muito sutis, ou que ouve os vizinhos conversando. Então, quando a pessoa fala, nós perguntamos para ter clareza, não é para fazer fuxico, não é para ficar especulando a vida do nosso cliente. E lembrando sempre que, no caso de transtornos mentais, nós notamos que a pessoa às vezes narra de maneira diferente a sua experiência, que foge à média e geralmente tem esse componente dos prejuízos, mesmo que a pessoa não note, porque nos transtornos de personalidade nós vamos observar que às vezes esses comportamentos são egocintônicos, ou seja, eles combinam com o que a pessoa acredita, com o que ela acredita que faça bem a ela. Mas então como eu vou saber que o comportamento destoa da norma? Como eu vou saber que é um comportamento diferente, que é um transtorno e não é, às vezes, apenas uma criatividade? Bom, então nós chegamos aqui no quarto item, que fala sobre o pensamento e o discurso da pessoa que tem o transtorno de personalidade esquizotípico. Então, essas pessoas elas tendem a ser mais estranhas, como diz o DSM-5-TR, e o discurso, ele parece mais vago, mais alegórico, metafórico, às vezes estereotipado, o que pode fazer esse ponto de contato com o autismo. E é muito interessante porque enquanto as crianças com a percepção aguçada, crianças criativas, ou mesmo essas que têm a tendência, né, uma capacidade, por exemplo, telepática, que, né, os estudos estão verificando, as evidências, mas vamos supor que seja de fato possível para algumas dessas pessoas. Elas compartilham com transparência, respeitando a dificuldade que o outro tem para compreender essa capacidade ou uma tendência mais intuitiva, enquanto as pessoas que têm o transtorno da personalidade esquizotípica podem falar desse tema de uma maneira desconexa, meio descarrilhada, mas com uma convicção e uma segurança muito elevada de que todas as pessoas têm que compreender, ou de que as pessoas não compreendem
como ela é especial e por isso ela precisa defender essa capacidade. Então tem a diferença e ainda tem muitas vezes esse comportamento de proteger ou de evitar o outro para que ele não acesse, não invada o espaço, porque existe uma história a respeito dessa dificuldade. Inclusive, às vezes, as pessoas que têm transtorno da personalidade esquizotípica vão atrair seguidores justamente por essa característica mais mística, mais misteriosa, mais exótica, só que elas têm a dificuldade para fazer vínculos, então também vão permanecer um pouco mais distantes. E lembrando aqui que precisa se ter um cuidado imenso para que não haja preconceitos, porque é natural para algumas pessoas ter esse lado mais etéreo, muito desenvolvido. E aqui nós falamos de transtorno quando há prejuízos para a pessoa ou para quem está ao redor dela. O quinto item vai aparecer como desconfiança ou ideação paranoide, que na Clara surgia como a tendência a pensar que os colegas do albergue queriam o mal dela, ou que se reuniam para falar algo sobre ela, para criticá-la, que esses colegas eram hostis, e isso fazia com que ela desconfiasse, tivesse essa ideação que passava muito dos limites, ela mesma reconheceu ao longo da terapia, e aí, para se proteger, ela fugia. Eu vou desaparecer como a minha irmã, porque assim eu posso me proteger. E o que acontecia era que ela acabava ficando no final da lista para conseguir a residência permanente individual, que era justamente o que ela queria. Ela não queria contato com as pessoas, então nada melhor do que morar sozinha, conseguir esse benefício do governo. Só que se ela fugia do albergue, se ela ia morar na rua, ela acabava evitando justamente o desejo maior que ela tinha. E quando eles foram conversando, ela percebeu que os amigos não eram, de fato, assim, hostis, mas com muita habilidade o terapeuta foi ajudando a Clara a questionar se esse pensamento de ser sempre o foco da conversa dos outros, desses colegas do albergue, realmente fazia sentido. E eles foram buscando evidências mais realistas sobre a possível hostilidade dos outros, fazendo gráficos setoriais para que ela refletisse com um elemento imagético, com um recurso ali com números que poderia ajudá-la a pensar em alternativas possíveis. E aos poucos ela foi se sentindo mais à vontade para frequentar as reuniões, participar desse grupo de apoio. E ela percebeu que as pessoas, pelo contrário, eram cordiais, que queriam o bem dela, que eram receptivas. Então, claro, a pessoa ainda tende a continuar um pouquinho desconfiada, mas vai acalmando, passando a ansiedade social que é tão característica da pessoa que tem transtorno da personalidade esquizotípica. E aí, como resultado, a Clara conseguiu se sentir mais segura no albergue e também conseguiu a sua residência permanente individual. Além disso, ela foi ficando mais livre, mais à vontade para fazer amizade, por exemplo, com a vizinha idosa que morava no mesmo prédio desse novo apartamento. E aí elas foram tendo um vínculo mais tranquilo. E a Clara dizia: não preciso desconfiar tanto dela porque ela é uma idosa. Então vai fazendo as conexões e flexibilizando um pouquinho. O sexto item é ter um afeto mais inadequado ou constrito. Às vezes a pessoa compartilha que não pode se aproximar dos outros porque ninguém vai compreender as suas diferenças. E ela acha, né, como nós estamos conversando aqui, que tem que proteger esse lado mais especial. Os pais da Clara ainda incentivavam que ela fosse vista, que ela se enxergasse como uma pessoa diferente das outras e muito especial, com dons diferentes. E aí a pessoa pode ser, nesse caso, mais distante, de fato, ou às vezes mais formal. É um comportamento, às vezes uma comunicação não verbal também atípica. Por isso, os transtornos, essas duas condições, o autismo e o transtorno da personalidade esquizotípica, podem ser confundidos. O sétimo item é ter um comportamento ou uma aparência mais estranha, excêntrica ou peculiar,
Não que as pessoas exóticas sejam sempre esquizotípicas, não que elas tenham um transtorno. Na verdade, o DSM-5-TR fala de transtorno. Sempre nós estamos repetindo aqui neste vídeo e em outras ocasiões, quando há prejuízos para a própria pessoa ou para quem está com ela, para a sociedade. E no caso dos transtornos de personalidade, nós sabemos sim que às vezes os sintomas são egossintônicos, então talvez a pessoa não perceba os prejuízos para ela mesma, nem para os outros. Mas quem está ali no ambiente, ou quem convive, quem tem algum tipo de contato com essa pessoa vai perceber que existem problemas no jeito de se portar, falta de respeito às convenções sociais e tantas outras características. Às vezes a pessoa não faz contato visual, não entra na brincadeira dos outros, tem uma formalidade maior. E aqui pode haver, de fato, um ponto de contato muito forte com o autismo. Mas no caso do transtorno da personalidade, a pessoa pode começar a dar um sentido, explicações para o seu modo de ser. Por exemplo, a pessoa pode achar que só vai ser respeitada se ela for diferente. E esse foi o caso da Clara. Ela passou a usar piercings, o cabelo com dreads, a roupa militar, muitas tatuagens que ela fazia em casa, tudo isso para que ela fosse exótica, para que ela fosse respeitada. E é muito polêmico, mas em alguns casos, a pessoa que se diz Therian, aquela que se identifica com um animal, com um cachorro, com um gato, com um lobo, por exemplo, ela pode sim ter o transtorno da personalidade esquizotípica. Nós precisamos avaliar caso a caso, mas existem situações em que isso acontece. E como eu disse, a intenção nunca é invalidar as experiências das outras pessoas, mas o profissional precisa ajudar quando há um sofrimento, quando há uma dificuldade. E isso só é possível se houver boa escuta. E no caso da Clara, os piercings, os dreads, as tatuagens tinham o objetivo de facilitar a segurança social dela. E ela só conseguiu cuidar dos cabelos e voltar a usar roupas mais limpas, deixar de usar o casaco pesado durante o verão, pelo menos, quando ela fez amizade com a vizinha, essa senhora que deixava a Clara mais à vontade. Isso aconteceu só depois de algum tempo de terapia, porque ela foi flexibilizando e não estava tão presa, tão aprisionada por esses pensamentos mágicos. O oitavo item é a ausência de amigos próximos ou confidentes que não sejam parentes de primeiro grau. E a Clara, por exemplo, ela só tinha contato com os pais, depois que eles se mudaram, parece que nem isso, e os dois irmãos mais velhos tinham saído de casa, os outros também não tinham tanto contato porque eram um pouco mais velhos que ela, tinham outras atividades. E esse é um outro ponto de interseção com o autismo, esse distanciamento social. E sim, o transtorno de personalidade esquizotípica pode ser uma comorbidade do autismo, ou seja, as pessoas autistas podem desenvolver alterações da personalidade. As pessoas autistas também têm personalidade, também têm os seus traços da personalidade. Então, os dois diagnósticos não são excludentes, mas esse não era o caso da Clara. E essa é a questão do nosso estudo aqui com os casos clínicos e desse especificamente. Porque nem toda falta de traquejo social é sinônimo de autismo. E por fim, o nono item é a ansiedade social excessiva, que não diminui com o convívio e que tende a estar associada mais aos temores paranoides do que aos julgamentos negativos sobre a própria pessoa. Ou seja, não é que a pessoa tenha baixa autoestima, não é que ela sinta medo das críticas. O cerne do problema está em personalizar tudo e imaginar que eventos às vezes distantes estejam conectados a essa pessoa. Então ela encontra uma explicação causal, às vezes, para dois eventos que estão completamente distantes, que não têm conexão nenhuma. Por exemplo, se as pessoas começaram a entrar no salão, é porque elas vão fazer uma conferência para que eu saia da lista, para que elas me tirem da lista para ter o meu apartamento, a minha residência permanente, individual, e isso aconteceu porque elas perceberam que eu estava falando com a minha irmã há 2 minutos. Então a pessoa tende a compreender que tudo está conectado.
Outro exemplo, uma moça se inscreveu no canal do YouTube de um professor de física quântica, e aí ela ativou as notificações e a partir disso ela acreditava que cada vídeo postado era uma mensagem específica, particular para ela. E isso gerou muita ansiedade, porque ela via que outras pessoas tinham acesso aos vídeos do professor e ela ficava intrigada, mas ela fez essa conexão. E sempre que eu abro o YouTube, tem uma mensagem de uma pessoa especificamente para mim. E obviamente isso não era verdade, mas gerava uma série de pensamentos e fantasias a respeito do que estava acontecendo e também essa sensação de que havia alguma crítica ou algum comportamento que estava vinculado ali à não resposta ou à presença de outras pessoas. Mas por falar nisso, aproveite para se inscrever no canal, para receber os próximos vídeos, para estudar com toda a comunidade e, claro, as publicações aqui são para todos. Pois bem, hoje nós falamos sobre esses 9 itens, os critérios para o diagnóstico do transtorno da personalidade esquizotípica, lembrando que é necessária a presença de pelo menos 5 desses itens para se pensar em um diagnóstico do transtorno da personalidade esquizotípica e, além disso, como em todas as outras condições, é preciso fazer um diagnóstico diferencial. E aí nós vamos investigar, por exemplo, se existe algum tipo de causa física. Nós precisamos excluir essas possibilidades de que os sintomas tenham aparecido porque a pessoa está usando um medicamento ou porque ela tem algum problema metabólico, seja lá o que for. E para quem tem curiosidade a respeito dos fatores de risco, o DSM-5-TR aponta uma influência genética muito forte. Então, a prevalência é maior do transtorno da personalidade esquizotípica quando há um parente de primeiro grau com esquizofrenia. Então, comparando com a população geral, esse grupo que já tem na família alguma pessoa com esses sintomas psicóticos está mais vulnerável. Agora, quanto à prevalência, a média fica em torno de 0,5% nas pesquisas realizadas nos Estados Unidos, e quando a amostra é de pessoas que já têm algum tipo de problema, às vezes faz uso de substância ou tem alguma outra vulnerabilidade, a prevalência sobe para mais de 3%. E nós precisamos também falar aqui que esses 9 itens, essa descrição que eu apresentei a vocês, falam sobre o diagnóstico categórico. O próprio DSM-5-TR traz o modelo alternativo de diagnóstico dos transtornos de personalidade e a CID-11 vai fazer uma avaliação mais dimensional, considerando os traços, então seria uma avaliação um pouco diferente. E essas outras avaliações, esses outros modelos foram criados porque vocês devem ter percebido aqui que um transtorno de personalidade às vezes faz interseção com outros transtornos de personalidade, como por exemplo aqui no caso da Clara, e mesmo nessa descrição, né, dos critérios do transtorno da personalidade esquizotípica, nós ficamos na dúvida, será que esse componente paranoide não ligaria a pessoa a um transtorno da personalidade paranoide? Então, nos modelos mais dimensionais, o foco vai estar nas dificuldades ou nas características que trazem prejuízos e o tratamento vai ser guiado por isso. Então faz muito sentido o caminho aqui para o nosso futuro na psicologia, na psiquiatria. Eu sinto que é mais dimensional mesmo e focado em processos. Agora me conte, quais foram as suas reflexões, o que você pensou ouvindo esses critérios, porque o meu objetivo aqui com este vídeo é contribuir para o acolhimento de todas as pessoas a partir de uma avaliação ampla, cuidadosa, respeitosa, sem preconceitos e que leve a um diagnóstico preciso, se houver, e também, claro, ao suporte que a pessoa merece. Então, até breve, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!